E eu pensei, ora esta, então eu vou fazer um texto sobre um sacana. Um sacana, o Vítor era um sacana. Um querido amigo, um sacana. Um polemista, um crítico. Era um homem que corria efetivamente por fora. Não queria nada com a sociedade que a gente tem por aqui, uma sociedade de plástico, onde tudo acontece na mesma altura e onde cai mal não ser carneirinho. E eu pensei, mas faço o texto ou não faço? Não faço. E vou fazer uma coisa alquímica. Vou fazer uma coisa alquímica. Vou pedir ao amigo do Vítor, ao grande amigo do Vítor, Fernando Manuel Pereira, para escrever, ele sim, alguma coisa sobre o enorme Vítor Serra, e eu farei o favor de, aqui nas tábuas, vivificar. Ou seja, fazer esta coisa única, juntar da terra lá para cima o Fernando Pereira ao Vítor Serra. É o que vou tentar fazer. Gostava também que vocês, e antes de debitar o texto, gostava que vocês soubessem o seguinte. Eu hoje, na emissão regular do Arestas de Vento, passei uma entrevista do Vítor Serra, das muitas que lhe fiz. E tinha pensado passar uma entrevista mais ou menos padronizada pela normalidade. Não encontrei a entrevista. E apareceu-me lá no estoque das coisas boas e úteis uma outra entrevista. Uma entrevista extremamente agreste para com a sociedade local, para com a política vivida em 2006, por aí. E falava que se desunhava do Sócrates. O que eu achei curiosíssimo. Curiosíssimo, em face àquilo que está a acontecer. Bom, não sei se teve graça. Recorte de um texto sobre Vítor Serra, da autoria, já disse, do seu amigo do peito, Fernando Manuel Pereira. Um setubalense que a cidade não deve deixar cair no esquecimento. Com a morte de Vítor Serra, a cidade de Setúbal ficou mais pobre, mais enfraquecida e mais frágil. Vítor Serra não era somente um grande poeta, um animador cultural de reconhecida competência, que nunca, aliás, os poderes instituídos, parvamente, souberam ou quiseram aproveitar. Mas, principalmente, um organizador de solidariedades, sem compromissos político-partidários, o que o levava a conhecer pessoas e causas muito facilmente. Se alguém precisava de um amigo ou ajuda, o Vítor Serra estava na linha da frente. Respirava a abertura cultural com uma riqueza de ideia estimulante e a sua consciência crítica levava-o a saltar da escada da existência demasiado ordenada, demasiado nhanhas. Objetivamente contra a cidade anticultural, que gasta dinheiro em enfeites, cosméticos, marchas e esquece de forma pretensiosa a cultura e os seus agentes mais populares. O Vítor desenvolveu ao longo da sua vida uma ação vibrante, rica em valores democráticos, com perspectivas humanistas, enraizada nas coletividades e outras instituições populares. Populares, e das quais ou foi dirigente ou simples colaborador, adquirindo enorme experiência e envolvendo artisticamente pessoas com origens muito diferentes, transformando, e esta coisa é que é linda, transformando na maioria das vezes a vida delas e a vida dele. O Vítor aprendeu cedo a viver com a diversidade cultural de uma cidade como Setúbal e a gerir intercâmbios culturais entre pessoas, organizações e instituições, que muito útil lhe foi quando começou no extinto círculo cultural a organizar a joia da coroa do seu vasto percurso como animador. O cantar
José Afonso, promovendo artistas e grupos musicais anónimos ou pouco conhecidos e também lembrando outros. O Vítor sempre foi pobre com as coisas materiais. O Vítor sempre se assumiu contra a motivação do lucro como substituto das metas intelectuais e defendia que as pessoas não devem ser avaliadas em termos de preços, de mercado ou coisas parecidas. O Vítor preferia uma cultura de luta, dignidade, com valores e crenças. Sim, crenças. Crenças, mas não subordinadas a controles e métodos para impor o poder. Merdices. O Vítor sempre esteve envolvido em lutas culturais e sociais. O Vítor sempre esteve ao lado dos mais desfavorecidos. Preocupava-se com a destruição acelerada do meio ambiente, defendia os direitos das minorias, os direitos humanos, meios de vida sustentáveis. O Vítor pugnava por uma cultura democrática e acessível ao próprio povo. O Vítor era do povo. Queridos amigos, aqui fica o fim literário deste recorte do texto do Fernando Pereira. Porque agora a coisa muda. Agora a coisa muda. E voltou a escrever Fernando Manuel Pereira. Ricardo Cardoso, para o que der e vier, usa o texto que vai a seguir da forma que muito bem entenderes. É a minha homenagem, em cima da hora, ao nosso amigo Vítor Serra, escrito um pouco sobre o joelho, numa tarde chuvosa e também melancólica. Na primeira manifestação saudosa de recordar, memória de um velho e grande amigo, escrevi um texto que foi lido de surpresa no Festival da Canção Infanto-Juvenil de Palmela pelo também grande amigo Fernando Guerreiro, a pedido de ti próprio, Ricardo Cardoso, meu querido amigo e homem da cultura radiofónica. O Fernando Guerreiro não conseguiu fazer a leitura até ao fim, porque as lágrimas eternas, implacáveis, bisbilhoteiras, teimaram a escorrer como um riacho desafogado pelas faces do bom ator setubalense e comiam-lhe a vontade, a energia, até a agitação. Se bem que serena, ou não fosse ele, Fernando Guerreiro, experiente controlador de emoções. Falamos do primeiro ator setubalense, Fernando Guerreiro. Ricardo Cardoso, não recordo o que escrevi a respeito do meu grande amigo Vítor Serra, cujo falecimento fazia, penso que, 1 ano na altura em que o Fernando debitou esse texto. E não encontro nos meus arquivos, nem sequer tu próprio encontras, tu, realizador do programa Arestas de Vento, que tem tudo. E agora não consegue sorripiar da memória do seu computador um simples texto para o Serra, para o nosso serrote. Bom, o texto desapareceu pura e simplesmente. O que me causa certa apreensão, já que o poeta e agente cultural, hoje aqui homenageado, deve ter metido uma mãozinha na engrenagem e afoito a homenagens e outras manifestações públicas, feito desaparecer a minha crónica. Eu acredito. Sabe-se lá. Sabe-se lá. Bom, mas à séria. Onde está o Vítor Serra, com toda a certeza, estará vivo. Junto de nós, noutro plano, numa nuvem, lá em cima, estará vivo, com certeza. E certamente cheio de ralha, a ouvir Zeca Afonso, a rir-se dos oleosos e vaidosos trapalhões que vegetam à sombra de uma pseudocultura rarefeita, de meia tigela, bem comportada, empedernida, coitadinha. E a escrever umas coisas bonitas que se fartam em contracorrente. E a darmos exemplos de aprumo intelectual e política sem venda em leilões ou empenhada
a quem quer que seja, exceto à verdade e ao bem comum da comunidade, a própria verdade. Reconheço no Vítor Serra estas virtudes. Era um homem da contracorrente, corria por fora. Ricardo Cardoso, tenho certamente muitas saudades dele, mas prefiro recordar o nosso passado, de luta política, os tempos do círculo cultural, a organização do cantar José Afonso, as passeatas noturnas pelo centro histórico de Setúbal e alguns cafés tomados no Central Antigo, na Tamar desaparecida, no Outubros Bar, também já afinado na versão original, nos encontros no clube de campismo e na casa de Zeca Afonso, o maior cantor de intervenção que o mundo alguma vez teve. Recordar o nosso amigo Vítor Serra é prestar preito de homenagem às ações e aos locais que muitos de nós, insatisfeitos, partilhamos numa frequência diária e sem medos substanciais. Mas alto lá, sempre de pé atrás. O diabo está atrás da porta. Tudo isto com o Vítor aconteceu porque foi vivido, num tempo, repito, de desagrado e de luta. Mas a luta continua. Como alguns aqui presentes, repito, continuo insatisfeito pela fraca receptividade que os poderes locais lhe têm manifestado e ao seu reconhecido trabalho em muitas associações e clubes da nossa cidade de Setúbal. E não só. Claro que, em substituição deste esquecimento, ele conta e merece um grande abraço dos amigos e do povo anónimo e de quem ainda se atreve a contestar a saloice partidária. E é esse abraço forte, rijo, carinhoso e saudoso que hoje lhe viemos dar aqui. Até sempre, amigo Vítor Serra. Até sempre. Viva a liberdade! Viva! Viva! Meus amigos, o autor, eu já disse, dá pelo nome de Fernando Manuel Pereira e o texto é de todos nós. Bem-ajam.